Saudações a todos, graça e paz, paz de Deus, a paz do Senhor, shalom, shalom, sejam muito bem-vindos. Peço aí a ajuda de todos que, se puderem, manda um aviãozinho aí pro pessoal. Me senti tocado por Deus para fazer essa pequena live, abordar esse assunto. Eu acho que é de suma importância compartilhar um pouco de conhecimento, sempre lembrando que não sou absoluto, não sou dono da verdade, mas a gente tem a verdade do nosso lado aqui, que é a palavra, né? E a gente vai utilizar-se muito das escrituras aqui para complementar esse assunto, para guiar, para direcionar. É a base de todo o conselho de um homem, de uma mulher de Deus que vai aconselhar, precisa usar as escrituras como base. Argumentos pessoais não são válidos a não ser que sejam eles todos balizados e baseados na escritura, né? Precisa ter isso aí em mente. Me ajudem aí compartilhando, fazendo chegar. De última hora acabei fazendo essa live e talvez poucas pessoas tenham visto os stories ali e o post. Mas eu agradeço os irmãos, se os irmãos avisarem aí o pessoal que tem essa pequena live. E depois também fica aqui, depois coloco no canal. Itália, saudações Itália. Rocha Evelise, saudações querido. Eu desejo muito grande de ir para minha terra. Meu bisavô veio daí, da região de Florença, da província de Florença, né? Muito top. Saudações, queridos. Pessoal, vamos lá. Eu acho o assunto muito importante. Eu fiz um vídeo uma vez e toquei. Tá joia, meu querido? Vamos sim. Deus vai criar esse caminho. Amém, Renan. Deus abençoe. Vinícius, Campo Grande. Saudações. Louvado seja Deus. Vamos chegando e avisando o povo aí. Sei que domingão, todo mundo tá de boa. Aqui tá chovendo bastante. São José dos Pinhais, Mateus, estamos devendo, né, Mateus? Vamos ajeitar isso aí. Rondonópolis, glória a Deus. Vocês são top demais. Que isso? Não mereço um público desse, não. Show de bola. Amém, irmão Lucas. Amém, irmão Matos. MS Três Lagoas, Carlinhos e Débora. Vamos sim, Rondonópolis deve ser quente, hein? Mas Deus vai preparar. Passos, Minas Gerais. Amém, irmão Marcos, Campo Grande, em QAP. QAP, tá certo. Saudações a Araraquara. Bom, vamos lá, já temos 80 aqui conosco. E o pessoal vai chegando e a gente vai trabalhar esse assunto um pouquinho. Matrimônio eu considero uma das maiores dificuldades do ser humano em organizar isso, fazer funcionar um relacionamento conjugal. É muito difícil porque trata-se de duas pessoas, não só de sexos opostos, né, mas de criações também, natureza, hábitos, costumes. Isso vai se inclinando e vai esfriando. O que nós temos hoje é que muito no meio cristão já está aceitando o divórcio como uma solução viável para uma ingerência, um desgoverno da vida conjugal. Então já está sendo uma possibilidade viável. A gente sabe que teve um tópico, e eu não vou ficar citando igreja, mas teve um tópico que abordou esse tema de forma diferente. Teve um outro olhar sobre isso, e eu quero falar também um pouco sobre isso, que a fidelidade se dá ao propósito do casamento. Adulterar um casamento não significa exatamente cometer o adultério físico, o ato de consumar ali o coito com outra pessoa fora do leito conjugal. Não só isso, você tem um modelo bíblico, até porque o casamento é uma instituição divina. Deus instituiu o matrimônio. Antes que houvesse leis e legisladores, Deus foi lá e fez Adão e Eva e os casou, os uniu, né?
e duas carnes se tornaram uma. Isso é importante a gente olhar que o casamento está sempre apoiado pela vontade de Deus, mas o casamento só em si, eu ir lá e fazer assinar o cartório, fazer a festa e trocar as alianças, isso não é casamento. E aonde mora a frustração da maioria dos casais? Por que não identifica o motivo pelo qual o casamento vem a ruir? Primeiro, pelas expectativas. As expectativas são sempre apoiadas na ideia de que o esposo vai me fazer feliz e o esposo olha para a esposa e ela vai me fazer feliz. Então você casa para ser feliz. Esse é o maior erro. Quando alguém casa para ser feliz, ele não deveria ter casado. Porque o casamento não foi feito para para eu ser realizado na felicidade. Ou seja, se meu objetivo no casamento é ser feliz, é melhor que eu não case. Agora, se o meu objetivo for outro, tem que ser o inverso. Todo o cristianismo está envolto nisso que eu vou falar agora. A pessoa de Cristo, ela veio para se doar, lembram? Cristo disse, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Ele estava dizendo, eu não vim para comer, eu não vim para beber, eu não vim para sentar à mesa e ser servido, e nem para as pessoas fazerem as coisas para mim. Eu vim para servir, ou seja, ele veio para se doar. E ele usa essa metáfora do casamento com a igreja. Ele é o noivo e a igreja é a noiva, nós somos a noiva de Cristo. E por que isso? Porque dá muito certo no propósito original da ideia do casamento. Tem uma lei, tá, que está ligada à antiga aliança, que o varão, quando casava, ele ficava desobrigado de serviços, e até se houvesse guerra contra a nação de Israel, ele ficaria descompromissado com essa guerra, ele não seria convocado para ir lutar a guerra se ele tivesse menos de um ano de casado. Durante um ano ele tinha essa liberdade. Qual é o propósito, o princípio aplicado nesta liberdade? É que a ideia era de que o varão provesse a felicidade da varoa, e a varoa também provesse a felicidade do varão. Então casar não é casar para ser feliz, é casar para fazer o outro feliz. Consequentemente, o outro tem que ter essa mesma mentalidade. Por isso precisa ser ensinado nas igrejas de um modo geral. Não estou falando de nenhuma instituição, que fique bem claro. Qualquer igreja precisa de culto para casais e culto dentro dos jovens da mocidade, exemplificar qual é o objetivo do casamento. Só isso que eu estou falando já resolveria todos os demais problemas, mas eu vou tratar outros aqui nessa live, que eu já deixei até aberto os pontos bíblicos aqui para nós comentarmos. Se você estiver que está me assistindo, tiver Bíblia na mão aí, quiser pegar, ajuda bastante, que assim se acompanha os pontos que eu vou trabalhar aqui nessa live. Então só isso já resolveria. Só a ideia clara de que eu preciso promover a felicidade da minha esposa, e a minha esposa tendo esta mesma visão, ela vai promover como objetivo central da vida dela, promover a minha felicidade. Esse casamento, ele pode ser duas pessoas totalmente opostas nos seus entendimentos, nos seus conceitos, nos seus costumes. Só de eu ter o propósito central da minha vida, fazer a minha esposa feliz, eu vou passar por cima dos meus orgulhos, das minhas decisões, passar por cima dos meus caprichos, dos meus costumes, em nome de fazê-la feliz. E isso não é me tornar um tonto, submisso, não, eu vou me posicionar também, mas nem precisaria se ela também andar na mesma sincronia comigo. Ela participar da mesma ideia, eu quero fazer o meu esposo feliz. Então ela vai passar por cima do seu orgulho, dos seus costumes, dos seus hábitos, de tudo que ela trouxe da vida de solteira, daquilo que ela aprendeu, dos seus conceitos, e nós vamos sentar para conversar, para ela me entender, entender quem sou eu, o que eu gosto, o que eu espero, o que eu quero dela e o que ela quer de mim. E assim a nossa luta vai começar, porque eu quero fazê-la feliz. A minha meta central de vida deve ser essa. Se eu tiver uma meta como essa e a minha esposa também tiver, se houver maturidade antes do casamento, e por isso que é muito importante que este ensino fosse fomentado no meio das igrejas, para que a Irmandade entendesse que casar não é casar para ser feliz. Geralmente as irmãs, né, as mais românticas, quando casam esperam ali um príncipe, né, que vai fazer ela feliz.
E o irmão que casa também quer uma princesa que vai cumprir todas as exigências dele, as demandas dele, os desejos dele, e nisso ele vai ser feliz. E é isso que mora totalmente o equívoco da união. Porque quando eu caso com a princesa, aquela princesa deixa de ser aquilo que eu tinha de expectativa, porque eu tenho uma expectativa muito alta, e minha esposa olha para mim, aquele príncipe que ela esperava, também não sou aquilo. E aí a frustração chega, e você ouve muita gente dizendo, não era isso que eu esperava, eu não casei com este homem, ou eu não casei com esta mulher. Quando eu casei ele era assim, quando eu namorava ele era assado, agora ele mudou, e tal, tá, beleza. Primeiro ponto, você só tá frustrado, só tá frustrada, porque tua expectativa é que ele que te promovesse felicidade, ou que ela promovesse a tua felicidade, saciando as tuas demandas. Tudo isso já mora o equívoco do platô do casamento. A base do casamento já foi edificada de forma equivocada. Só isso, você que está me assistindo, já deveria reconfigurar. Conversar com o esposo, conversar com a esposa, ou se está esposo ou esposa me assistindo aqui, eu agradeço a presença de vocês todos. Só isso já deveria ser reconfigurado. Pensa desse princípio. A minha missão no meu casamento é fazer a minha esposa feliz. E você, esposa, a mesma coisa. A minha missão no casamento é fazer o meu esposo feliz. Então, para isso, você vai ter que esmagar o teu orgulho. Você tem que passar por cima de muita coisa. Mas, consequentemente, ele vai passar também. Olha, eu vou tratar aqui sobre leito imaculado, vou tratar aqui sobre submissão da mulher, tá? Fica tranquilo que eu vou entrar em vários assuntos aqui, né, que é importante para nós resolver o nosso casamento e a vida conjugal. Deus não tem prazer nenhum no divórcio de ninguém. Por mais ruim que esteja, Deus não tem prazer. Óbvio que há situações de agressão física, certo? Aí já não é competência mais do conselho, presta bem atenção. Ninguém pode te aconselhar se chegou em níveis de agressão física, tá? Aí cabe polícia. Se você está aqui me assistindo, irmão, independente, tá? Porque tem uns irmãos que apanham também, não é só mulher não. Geralmente é mais mulher. Mas se chegou nesse departamento de agressão, o casamento deixou de existir há muito tempo. Porque o tutano ali da ideia de casamento é que duas carnes se tornem uma. Quem é que vai agredir o próprio corpo? Quem é louco o suficiente começar a se automutilar? Se não tiver um problema mental, né, não justifica alguém se mutilar. Bater em alguém que é o teu cônjuge, independente de ser esposa ou esposo, você, segundo a palavra, está mutilando o próprio corpo, porque duas carnes se tornou uma. Então isso deixou de ser casamento há muito tempo. E tem muito irmão de instituições que, por medo de divorciar, e eu não estou aqui apoiando nem fazendo apologia ao divórcio, mas também isso não é mais casamento. Quando se parte para a agressão, de novo, cabe polícia. Isso não cabe conselho de live, não cabe conselho de ancião, não cabe conselho de pastor, não cabe conselho de ninguém. Cabe polícia. Entrega o camarada ou a mulher e que a justiça seja feita segundo a lei. É isso e ponto final. Ah, mas eu tenho medo, ele vai melhorar ou ela vai melhorar. Aí é com você. Se você quer continuar, ninguém está falando para você sair também. Você quer continuar, não tenho esperança. Só não fique aí montada nessa situação ou montado nessa situação porque alguém profetizou. Olha, irmão, vou mandar o demônio embora da tua casa. Você fica esperando que o demônio vai sair do corpo do teu agressor. Não é demônio. Nenhum demônio faz a pessoa agredir a outra. Isso aí é falta de caráter, falta de compromisso com o casamento. É falta de amor, né? Isso daí já acabou faz tempo, não é demônio. Isso aí tem que colocar na cadeia, tá? Fazendo totalmente errado a visão, espiritualizando uma coisa que não cabe mais a ação espiritual. Não é que Deus não pode agir. É que aí a competência já nos foi dada. A solução desse problema, a própria lei já nos entrega. Ok? Que fique claro isso daí. Agora eu quero falar sobre os demais assuntos, porque eu tenho visto, não poucos, tá? Não poucos, de pessoas que ao invés de escolher prioritariamente o cônjuge, escolhe todos os outros depois do cônjuge. Eu trabalho com um senhor que é de medicina alternativa e ele faleceu o pai dele. E ele cuida da mãe, que a mãe teve AVC e tem também demência. Ele cuida da mãe. Quando o pai morreu, com uns 80 anos já, ele não comunicou à mãe.
para evitar o impacto emocional, já que ela não tem mais controle das suas faculdades mentais. Ela realmente tem uma demência avançada. Ela esquece o nome dela, esquece quem ela é, tem vezes que ela não reconhece nem os próprios filhos. Tem que comer com ajuda, enfim, vive de fralda geriátrica, na cadeira de roda. Então, se ele contar que o pai faleceu, pode até ser um gatilho para piorar o quadro clínico dela. Então, ele não contou e não contando, ela está vivendo ali, tá? Mas quando ele morreu num acidente de carro. Na verdade, estava fora do carro, o carro atropelou ele e esmagou as pernas dele. As pernas desse senhor foi esmagada. Essa mulher, assim que o homem foi sepultado e enterrado, ela começou a reclamar para o filho de dores nas pernas que não funcionam. Ela não funciona, tá? A perna dessa mulher não funciona. E ela começou a sentir dores muito fortes. E ele veio perguntar para mim. Falou, você é cristão? Eu perguntei a um espírita e ele disse que é o espírito do meu pai que está ali ainda inquieto e faz a minha mãe sentir a dor. Eu falei, não, segundo a minha fé, segundo a escritura, o espírito de ninguém fica aqui. A gente pode ir lá na parábola de Lázaro, que não é bem uma parábola, eu creio que é um conto real. E quem morre não tem mais acesso ao mundo dos vivos, né? Fica excluído. Falou, o que significa isso? Eu falei, olha, duas carnes, segundo a Bíblia, se torna uma. Seu pai e sua mãe se amaram intensamente. Falou, nunca vi um homem tão dedicado para sua esposa quanto meu pai, e eu nunca vi uma mulher tão dedicada quanto eles. Não eram cristãos, sabe? São católicos, são cristãos. Mas não são praticantes nem da fé católica, nem de nenhuma igreja evangélica. Eles só por nome mesmo. Essas pessoas, ele perguntava para mim, Edu, que dor era essa segundo a tua fé? Eu falei, segundo a minha fé diz que duas carnes se tornam uma. Então é muito simples, não são poucas as vezes que a minha esposa desenvolveu um torcicolo, eu desenvolvi junto, e não estou falando de misticismo aqui não, tá? Ela sentia alguma coisa e eu começar a sentir também. O que significa isso? Duas carnes realmente se tornaram uma, não é uma metáfora. Tem um ligamento muito forte com relação a isso. Então eu vi esses dias uma outra história. Um amigo veio falar para mim que a esposa dele brigou com ele porque ele fez um comentário da irmã dela, cunhada. Cunhada devia um dinheiro para eles, tá? Pro irmão, para esse rapaz em questão, devia uma grana para ele e nunca pagou. Passado um tempo ela foi lá e adquiriu um carro novo. Nunca nem pensou em pagar ele, foi lá e adquiriu um carro novo. E ele fez um comentário, falou, poxa, ela não pagou e agora comprou um carro novo. E a mulher dele, que é a irmã dessa daí, né, a cunhada e tal, a mulher dele ficou brava, falou, você nunca ficou devendo pra ninguém, e tá com um monte de pedra verbalmente falando contra ele, indignado de ele comentar algo sobre a irmã dela. Ela ficou ofendida. Você veja bem, isso é totalmente a deturpação da ideia de casamento. Dando um exemplo aqui bem clichê e bem raso. Prioritariamente colocou a irmã em primeiro lugar para proteger, porque ela entende que é família. E o esposo não é família. Então quando a gente tem esse conceito, o casamento não funciona. Porque primeiramente o pai, a mãe, a irmã, o cunhado, por último, às vezes até os filhos. Mas não tem que colocar os filhos na frente? Não, na prática não. Na prática não. Óbvio que se o casamento já se desgastou, já não existe mais casamento, e isso aí eu estou falando para aquilo que não é mais recuperável, já partiu para as agressões, não faz mais sentido algum, e às vezes está ficando ali com medo só da instituição rotular eles como pecador ou divorciado, porque aí vai casa de novo é rotulado como pecador e fica sem liberdade, sendo músico, organista, porteiro ou não tendo cargo, vai ficar sem liberdade. Então isso é uma preocupação pífia de alguém que não está preocupado com a integridade da sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus mediante a postura do matrimônio. Está preocupado com a sua moral, com a sua fama, está preocupado com a sua honra. E isso daí você não está preocupado com aquilo que deveria estar realmente. O teu status está em jogo, mas e o teu caráter? Você já passou por cima dele faz muito tempo, porque a palavra exige que o casamento esteja organizado para mim ter comunhão com Deus.
certo? Porque ele instituiu o casamento, eu preciso mantê-lo funcionando. Mas para isso eu vou precisar passar por cima de muita coisa. Casamento de ninguém é fácil. E a gente vê muita hipocrisia de irmãos levantando na igreja e dizendo: eu dou graças a Deus pelo lar de paz. É um fingido, é um fingido. Porque o lar não é um lar de paz, é um lar de combate. Se tem um terreno de guerra, é o casamento. E não é guerra contra o outro, é guerra contra mim mesmo, para que eu faça a minha esposa feliz. E ela vai ter que guerrear-se com ela mesma para me fazer feliz, que é um propósito. O casamento não são a junção de duas pessoas perfeitas, e sim a união de dois imperfeitos que não aceitam desistir um do outro. Isso é casamento. Casamento é a não desistência do outro, né? O amor não é um sentimento. Todo mundo aprende que amor é sentimento. Tá errado, queridos. Amor não é sentimento. Amor é mandamento. Eu tenho um mandamento e eu me comprometi com Deus de amar a minha esposa até que a morte me separe. Porque isso é honrar a palavra de Deus. E aí tem mais um aspecto sobre palavra. Vai lá e busca a palavra. E aí a palavra confirmou o casamento. Quantos casamentos confirmados pela palavra você conhece que acabou em nada? Porque Deus é quem erra. O pregador que errou até pode ser, mas Deus erraria? Jamais. Quem é que errou? É logo a base do casamento, que um esperava que o outro fizesse ele feliz. E é o contrário. Você casa para fazer a tua esposa feliz. E você, mulher, casa para fazer o teu esposo feliz. Esse é o objetivo do matrimônio. Primeira base é essa. Se você resolver este ponto já em questão, você reorganiza toda a tua vida. Não dá para mim fechar o botão de uma camisa errando as casas. Se eu coloquei uma casa errada, todo o resto vai errado. Então, se a base do teu casamento está errada, então todo o resto não vai funcionar. Você precisa organizar isso, e para isso você tem que engolir o teu orgulho, sentar com a tua esposa. Se ela é imatura, vamos dar um exemplo: a esposa é imatura, beleza, seja você o maduro. Seja você o maduro, senta com ela e traz ela para esse conceito, mas não impondo, dando uma de sabido, um que sabe tudo, você está errada. Não é assim que você conversa. Você tem que fazer ela ter, ou ele ter, o conceito esclarecido que ambos foram convocados ou convidados ou convocados para uma missão. E essa missão é fazer essa família dar certo. Fazer ela dar certo. Não tem como a gente fazer um casamento dar certo com fantasias, expulsando demônio, e receba bênção e paz. Vai na casa de um irmão, profetiza, manda embora os demônios, mas eles estão como portas abertas para o demônio voltar e fazer o que quiser. Então não dá para resolver isso aí. Então prioridades. Presta bem atenção, irmãs e irmãos. Depois que vocês casam, tua mãe, teu pai, teu irmão, tua família, não é mais família, é parente. Família agora é você e seu esposo, em primeiro lugar. Depois os seus filhos. Sério, irmão, depois os filhos. Olha, presta bem atenção. Se você estiver dentro de um avião, o avião for ter uma queda, quando as máscaras de oxigênio caem, está dizendo assim: primeiro em você, depois você ajuda os outros. Você sabe por quê? Sabe por quê, querido? Se você não colocar em primeiro em você, você vai perder oxigênio e vai cair. Outro vai precisar te ajudar e você também não vai conseguir se ajudar. O casamento, primeiro esposo e esposa, resolve os dois, sendo a prioridade um do outro. Primeiro aí, depois os filhos, porque se você não é que está colocando os filhos em segundo lugar, quando vocês colocam você e seu esposo, a esposa e o esposo em primeiro lugar, automaticamente vocês estão colocando os vossos filhos em primeiro lugar. Porque se o pai e a mãe tiver um casamento sólido, vocês têm uma estrutura, uma base de apoio, suporte para os teus filhos. Agora, se ambos se distanciam, se ambos começam a colidir, então vocês acabam com a segurança dos filhos. Esse é o ponto em que nós devemos primeiro cuidar do casal. Então, prioridades. Primeiro o esposo, primeiro a esposa. E isso não é excluir os filhos. Isso é totalmente o contrário. Isso é o que incluiria os filhos numa base sólida. Então, prioridades, queridas e queridos irmãos. É a tua esposa e é o teu esposo. Seja feliz de uma maneira muito clara. Na casa, não use a pior roupa. Não, por que só a melhor roupa é só para sair? Já reparou que nós temos um conceito equivocado? A melhor taça, a melhor louça, né? A melhor toalha de mesa é só para quando vem visita.
Você já reparou nisso? Está totalmente errado. Pegue a melhor louça, a melhor taça, a melhor roupa para vestir dentro da tua casa, para cortejar o teu esposo, para cortejar a tua esposa, para ter um ambiente de jantar, de almoço, junto com a tua família, com tudo de melhor que você tem no teu armário, com tudo de melhor que tem na tua geladeira, com tudo de melhor que você tem de taças e de xícaras de porcelana, o que você tiver de melhor. Coloca na tua mesa, não espera a visita. A tua casa é a prioridade. Você tem que fazer isso para fomentar a alegria do outro. Agora eu quero entrar num outro assunto que os irmãos sempre perguntam, e eu vou correr para não deixar vocês muito tempo esperando aqui, tá? Vamos lá, quem tiver a Bíblia aí, me ajuda na comunhão, vocês estão em 156, eu agradeço muito vocês estarem comigo. Pega a Bíblia em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos lá. Sobre a vida íntima, Tem irmã que vai ficar brava comigo aqui, e tem irmão que vai ficar bravo comigo também aqui. Maravilha, eu não esperava que todo mundo gostasse. Mas se eu conseguir gerar um impacto dentro da tua consciência, carregando as escrituras como conselho e base, e isso mudar a tua vida, não tem problema você ficar bravo comigo não, tá ótimo. Vamos lá, versículo 3 ao versículo 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem, olha, presta bem atenção no verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem no a mulher. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. Tá vendo? A única saída para ter aqui um consentimento mútuo, de ter um afastamento conjugal, íntimo do casal, é só se for para jejum e oração, mutuamente concedido, combinado entre os dois, acordado, não imposto. Não dizer, ó mulher, vou ficar um tempo que eu estou orando. Não, tem que ter consentimento. Consentimento, tem que ser consentido. Você não é dono do seu próprio corpo, você não decide. Isso é casamento. Eu estou falando sobre casamento bíblico, não sobre o que você acha, o que você concorda, o que você gosta. Estou dizendo sobre o que a Escritura diz. Esse é o ponto. Não vos priveis, senão por consentimento mútuo, por algum tempo só, para vos aplicares ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você veja bem, Satanás precisa de aberturas, ele não consegue invadir a tua vida, não diz que é o demônio, coisas que vocês estão fazendo acontecer e coloca na conta do diabo. Na verdade é você que está dando oportunidade para ele fazer. Ele é um ser, além de caído, falido, condenado, está desarmado também. Para ele entrar na minha, na tua vida, eu preciso dar munição e arma para ele. Ele não entra em mim se minha casa estiver fechada. Não entra na minha vida se estiver blindado. Veja que Jesus disse, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então o conceito é esse. Se há resistência, há blindagem, ele foge, porque não tem como ele atuar. Então vamos aqui nesse assunto. Veja bem, o marido pague à mulher a sua benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. A Bíblia, não é o Eduardo, a Bíblia diz que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo. E a Bíblia diz que o homem não tem poder sobre o próprio corpo. Vamos tratar dois assuntos diferentes? Geralmente, estou falando que é regra geral, né? Os homens estão ali mais dispostos, não é regra geral, tá? Eu conheço irmãos aí que não comparecem, não atendem e depois fica reclamando que a coisa não funciona. Você tem obrigação de pagar a sua mulher a devida benevolência. Ah, mas eu estou indisposto, toma um remedinho, querido. Ah, eu não estou bem, vai fazer um exercício físico, vai no médico, busca ajuda profissional, porque tua esposa não tem culpa da tua negligência com a tua saúde. Ah, mas eu vivo trabalhando, estou com correria. Se o teu casamento, se a tua carreira profissional está custando o teu casamento, largue a tua carreira profissional. É um conselho divino que eu estou te dando. Se está custando a tua vida matrimonial, largue.
Prioridades. Quando você casa, prioridade é a tua esposa, prioridade é o teu esposo. Mas se eu largar, vou comprometer a renda da casa. Não, não vai. Você vai conseguir, junto com ela, achar um outro caminho que você consiga equilibrar todas as coisas. Eu aprendi algo no último curso que eu fiz, recomendo a todos o curso, é o Método CIS do Paulo Vieira. Tem gente que tem aversão a coach, acha que coach é tudo charlatão. Quando você conhecer um coach de verdade, você vai mudar o conceito. Coach de verdade não é charlatão e não é motivacional, tá? Não é motivacional. É sobre disciplina, sobre reorganização. E uma coisa ele falou, e eu aprendi e guardei pra mim, é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso para toda a vida. Se eu aceitar que o meu quarto fique alguma coisa fora do lugar, bagunçado, uma cama desarrumada, eu vou permitir, o meu cérebro vai estar condicionado a aceitar que em outros departamentos da vida eu também aceite que esteja bagunçado, quebrado ou faltando algo. Então uma luz queima, uma hora eu troco. Chuveiro queimar, não, toma banho no outro. E assim vai. Você sabe o que está acontecendo? Eu estou condicionando a minha mente a aceitar que coisas estejam quebradas, fora do lugar e faltando. E isso pode ir para a atmosfera do casamento. E aí é onde eu começo a comprometer a minha vida. E eu estou hackeado a aceitar aquilo, a esposa também. Então vamos voltar aqui. O esposo, você não tem autonomia sobre o teu corpo para entrar no privado do banheiro e esvaziar as tuas necessidades, tá? Eu não estou falando de urinar nem de fazer o número 2. Estou falando de esvaziar tuas necessidades sexuais. Você não tem essa liberdade. Não foi te dado. Você não tem essa autonomia. O teu vigor, a tua virilidade é para contentamento da tua esposa. Então você casou, você não é dono do teu corpo. A Bíblia está dizendo, não é eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que você não tem poder sobre o teu corpo, certo? Então você está consumindo coisa na internet e esvaziando os teus anseios. E isso não é na tua esposa. Saiba, em primeiro lugar, isso é adultério, tá? É um tipo de adultério. Não que a tua esposa não cometa isso, porque só de olhar em alguém e cobiçar, Jesus disse que o pensamento for impuro, cometeu adultério no teu coração. Então dos dois lados são adúlteros. Mas que isso não seja uma prática, que isso seja uma guerra, que vocês declarem guerra à vossa natureza. Isso é ser casado. Honrar a esposa não é na presença dela apenas, é honrar na ausência. Honrar o esposo não é na presença dele, é honrar na ausência dele. Quando ele não vai ficar sabendo, esta hora é o teu caráter que está em jogo. Quando ela não vai ficar sabendo, esta hora é o teu caráter que está em jogo. Se você não organizar essas coisas, não dá para ser transformado aquilo que você finge ser. Se você não é um homem de Deus, mas finge ser um, não dá para transformar algo que você está fingindo. Se você não é um excelente marido ou uma excelente esposa, mas finge porque está preocupado com as aparências, então você não está, isso não pode ser transformado. Vamos lá, a mulher, mas a mulher, eu estou com dor de cabeça, eu estou indisposta. Olha, a tua indisposição, tua dor de cabeça tem que ser colocada da seguinte forma. Eu não estou falando sobre doença, tá? Eu não estou falando sobre uma condição clínica em que a pessoa fica inabilitada a ter a relação íntima com o esposo. Estou falando de indisposições. Tem uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma situação ali e tal. Tem que ver, sabe por quê? Qual é o nível de prioridades? Essa dor de cabeça vale mais do que o teu amor pelo teu esposo? Essa indisposição no corpo, essa canseira, vale mais do que a indisposição do corpo? Você está vendo que o marido está muito interessado, mas você dá um jeito de evitar, porque você não está boa, você não está bem. Isso tudo está levando o teu casamento à falência. E a Bíblia diz, Bíblia, não é Eduardo dizendo de novo, está aí, ó, 1 Coríntios 7, versos de 3 ao 5, leia de novo, está dizendo que você não tem poder sobre o teu corpo, tem o teu marido. Ok? Não é Eduardo dizendo, é Bíblia dizendo. Por que é que está na Bíblia? Porque Deus sabe como resolver os nossos relacionamentos. Deus é o único que sabe como salvar teu matrimônio. E Ele deixou aqui para nós a trilha, deixou o manual. E eu vou tratar outro assunto sobre submissão aqui ainda. Nessa live, peço que você fique comigo e me ajude. Então, veja bem, prioridades. Mas eu estou indisposta, irmão. Arrume disposição. Eu já não disse para o esposo aqui, eu estou sem virilidade, estou sem vigor, estou enfermo. Vai resolver esse BO. Vai resolver. Se a tua esposa tem necessidades, está ainda no vigor da vida,
vai resolver, você deve a ela. Assim você também, irmã, você deve ao teu esposo, deve, é dele. Quando casou, ele tem autonomia sobre o teu corpo e você sobre o dele. É a Bíblia, de novo, o irmão está invadindo um espaço que não te compete, não sou eu. Eu não estou invadindo a vida de ninguém, estou dando uma instrução bíblica para você. Se você quer que o seu casamento é importante, você quer que ele funcione, começa a rever vários conceitos para reorganizar a sua vida. É importante para você que esse casamento vá até o final. Você quer honrar a Deus com o teu relacionamento, vencer a si mesma, vencer a si mesmo, esmagar o vosso orgulho para honrar a palavra de Deus. Você quer isso? Então estou te dando algumas ferramentas importantes dentro da Escritura. Não é o que eu acho, não é o que eu acho. Então é isso. Não se prive um do outro. Não se prive. Por birra, por pirraça, por fusquinha. Ah, não falou do jeito que eu gosto, eu não quero mais. Não é assim, eu esperava isso, não fez, eu não quero mais. Eu pedi, não fez, também não quero mais. Isso é gente birrenta, pirracenta. Jesus disse, se você não se tornar como uma criança, você não entrará no reino dos céus. Presta bem atenção, criança não faz isso. Eles brigam coisa de 10 minutos, tá todo mundo conversando de novo. E você passa uma semana sem olhar na cara do marido. Uma semana, 15 dias. E acha que isso é saudável e que você é uma adulta. Um adulto? Não, você é uma criança birrenta. Ou um adolescente, vamos lá, vai. Um adolescente birrento, pirracento. Você não tem o aval de Deus nesse teu comportamento. Você tem que engolir o teu orgulho. Ah, mas ele fez isso, está repetindo. Senta para conversar. Posicionamento, tá tudo ok. Ah, mas ele não sabe conversar e começa a gritar. Estou te falando, tem casamento que já não está mais no casamento. Então este homem precisa se sentar com ele e falar o seguinte, eu tenho uma visão, eu aprendi sobre o casamento, eu quero organizar. Eu não penso em outro homem, não quero uma vida com outra pessoa, gostaria que fosse com você. Mas você não está me ajudando e eu quero te chamar para dar um olhar bíblico. Mostra essa live para ele. Assista comigo, pelo amor de Deus, uma vez. Se você não concordar, não tiver acordo, a gente vai fazer alguma coisa. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Precisamos resolver. Eu te amo, eu espero que você me ame de volta. E eu quero organizar a nossa vida, fazê-la funcionar. Porque nós temos filhos ou temos a palavra de Deus para honrar. Só isso devia bastar. Só isso já deveria ser suficiente. Mas vamos lá de novo. Cada um não prive o outro, não negue ao outro aquilo que é de direito. Não se ache dona do teu corpo. No casamento o dono é ele. Não se ache dono do teu corpo e vai lá pro escondidinho fazer as tuas merdas, porque no teu casamento o dono do teu corpo é ela. Isso é a Bíblia dizendo. Pega a visão, não é o Eduardo, não é minha opinião. Pega os versículos e lê por você mesmo aí. Não cabe nem interpretação. Está dizendo, está dizendo. É isso e ponto final. Agora, eu quero ir junto com vocês em Hebreus. Deixa eu abrir aqui que eu estou com a internet meia lenta. Hebreus 13, no versículo 4. Vem comigo aí. No Hebreus, capítulo 13, no verso 4. Tá? E a gente vai completar esse assunto aqui. Me ajuda para dar velocidade. Vou lendo já o versículo 4 do capítulo 13 de Hebreus. Venerado seja entre todos o matrimônio. Em primeiro lugar, são duas coisas aqui. Matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Está dizendo que haverá juízo. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A prostituição, os adúlteros, Deus os julgará. É condenação, querido. Está falando sobre condenação. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo não será julgada. Nós já fomos justificados. Todo aquele que estiver debaixo das ordenanças, do mandamento, da pessoa de Jesus, andando na doutrina do mestre, não estou falando doutrina de igreja, tá? Estou falando sobre veste, sobre cabelo, sobre isso, não é aquilo. Estou falando sobre a doutrina do mestre. Todos que estiverem andando nessa doutrina já foram justificados por ele. Então não cabe julgamento, você foi absolvido da condenação. Quando fala que Deus o julgará, está falando de condenação. Pronto. Agora, o que é leito sem mácula? Ele já fala na sequência. Um leito sem prostituição e sem adultério. Isso é leito sem mácula. Dentro do teu quarto, o que você acordar com a tua esposa, o que você acordar com o teu esposo, tá ok. Vocês é que definem os limites. Não prive um do outro achando que doutrina bíblica tem a ver com aquilo que os irmãos ensinaram. Olha, não faça isso porque isso é prostituição, isso é pornografia. Queridos, dois corpos se tornaram um.
Qual é o limite de você irmão ou você irmã, com o teu próprio corpo? Qual é o teu limite? Você tocar no teu corpo. Qual é o limite? Nenhum. Você tem toda a liberdade com o teu corpo, não tem? Tem. A Bíblia diz que você não é dona do teu corpo mais. E a Bíblia diz pro irmão que o teu corpo é dela. Então os limites vocês resolvem entre quatro paredes. E isso não cabe doutrina de homem. Porque Deus instituiu a junção de duas carnes que se torne uma. E os dois resolvam os seus anseios aí dentro. Sem cobrar algo que a pessoa não quer, está indisposta a fazer. Ou vice-versa. Mas tudo isso pode ser conversado. O que eu quero dizer aqui, estou dando liberdade à libertinagem. Estou dando liberdade à tua vida conjugal. Você precisa entregar as necessidades do teu esposo. E você, esposo, entregar as necessidades da tua esposa. Casamento que tem intimidade, pega a visão. Casamento que tem intimidade, ainda que não há sincronia no restante das situações, né, não há conformidade, aquela rispidez nos gênios, mas se tem intimidade, vocês continuam lutando um pelo outro. Sabe, porque memória celular eu tenho da minha mãe e do meu pai. Da minha esposa eu não tenho. A união, a junção carnal é que faz com que eu me ligue a ela. Por isso a Bíblia garante e manda que nós tenhamos essa intimidade um com o outro. É isso que vai dar memória celular da minha esposa. E eu vou ter não aquela ligação de pai e mãe, mas de esposo e esposa através da junção. Isso é importante. Tem velhinhos que eu conheço que é cabeça aberta, velho de 76 anos que eu conheço, que vai lá, pega os remedinhos e resolve a vida dele, e a velhinha dele, os dois estão ativos ainda. E tá ok, irmão, tá ok. E eu acho maravilhoso, maravilhoso. Mas também conheço um nego que está casado há 3 anos e passa um mês sem se encontrar. Aquela vida amarga, sem intimidade. E tá tudo bem, porque tá correndo atrás dos seus projetos, dos seus sonhos, e deixou o verdadeiro sonho instituído por Deus, que é o casamento, o matrimônio, a base dos seus filhos, a tua base na velhice, de lado, escanteado, jogado de canto. Isso não é matrimônio. É isso que eu gostaria de tratar sobre o leito maculado. O leito maculado não tem nada a ver com as invenções que inventaram. O limite quem tem que colocar são vocês dentro da vossa intimidade. A Bíblia lhe permite isso daí. E não é pecado, tá? Eu conheço irmãos que vai viajar em missão e larga a esposa 1 semana ou 15 dias sem contato, porque precisa consagrar. Primeiro, a Bíblia não fala isso. Segundo, ela vai na missão junto com você, quer se consagrar junto com você e pronto. Jejum não é para se preparar para uma missão. Jejum é para esvaziar o teu caráter humano, carnal e animal. É para isso que serve o jejum. E oração é para encher de Deus aquilo que você esvaziou de você no jejum. Só para entender, bem rápido. Aí pega, vai viajar. Vai viajar, deixou a mulher 15 dias na incontinência. E ele também está na flor da pele. Porque está 15 dias orando, achando que isso aí que é santidade. Aí vai viajar. Primeira mulher que passa na frente dele, desconfigura a comunhão dele. Primeira tentação que ele vê. E a mulher da mesma forma. Sente a mesma pressão carnal. Tá aqui, o diabo vai tentar vocês por causa da vossa incontinência. Olha lá em 1 Coríntios 7 para vocês verem. Então tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Você pode ter a tua vida íntima, terminou, toma o teu banho, volta pro quarto e ora. Deus está contigo. Deus está contigo. Você está honrando o teu matrimônio. Isso é casamento. Tá? A Bíblia permite ali que você faça uma descontinuação dessa vida íntima para ter uma comunhão se ela quer e você quer e ambos estão na mesma missão. Ok. Depois disso, união novamente, passa por cima da dor de cabeça, passa por cima da indisposição, passa por cima da canseira do dia, da fadiga do dia e pague a sua esposa a benevolência dela e você, mulher, pague ao seu esposo a benevolência dele, ou então nem tenha casado. Que o casamento exige esse comprometimento. Qual é o objetivo que eu trouxe no começo? Fazer ela feliz, fazer ele feliz. Isso faz parte do contexto geral. Agora eu quero tratar com vocês. Eu estou correndo, que eu queria entregar conteúdo rápido. Tem muita irmã que pergunta sobre a sujeição. A mulher deve ser submissa ao homem, tá? O homem é o cabeça da casa. Tanto de um lado como de outro, você encontra pessoas distorcendo a ideia prática da Bíblia. A Bíblia, ela é perfeita porque ela é a palavra de Deus.
Então ela não tem espaço para ser julgada. Você pode julgar o que eu estou ensinando aqui. Tá? Tudo que eu estou ensinando você pode julgar com o quê? Com a Bíblia, não com o teu achismo, com a Bíblia. Mas você, ninguém tem liberdade para julgar as Escrituras. Se você faz isso, você está se achando superior à palavra de Deus e com competência para julgar a Bíblia. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Vamos lá. Efésios 5, no versículo 22 ao 25. Se vocês quiserem abrir a Bíblia aí, Efésios 5, no verso 22 ao 25. Falar sobre a sujeição. E eu quero deixar aqui claro, o texto já entrega o que realmente isso é. Mas eu vou trazer aqui, para dentro desse contexto geral, dessa linha de raciocínio que eu trouxe desde o começo sobre matrimônio, eu quero que vocês entendam aqui comigo. Vamos lá, vamos lendo para ganhar tempo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Veja que a sujeição está ligada ao temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Ou seja, dá sujeição ao seu marido assim como você dá ao Senhor. Pegou a visão? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cristo é o cabeça, mas o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Calma aí, mulheres, não fiquem bravas, principalmente as feministas, calma aí. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Vocês já ouviram falar, eu vou começar bem do começo, para não rapar o tacho desde baixo, não sobrar nenhuma raspinha para nego me pegar aqui. Vocês já ouviram falar sobre o espírito, estado de espírito, tá? Não é espírito espiritual. Espírito masculino e espírito feminino. Tem homens com espírito feminino, e não estou falando de pessoas que são homoafetivas, não estou falando disso. Pega a visão. Espírito feminilizado. E ele geralmente é feminilizado talvez pela mãe ou pela esposa, que impõe ao marido que ele viva uma vida feminina. Então este homem não tem nenhum problema em lavar uma louça, em ajudar na casa, ou quando eu falo ajudar na casa a pessoa fica brava, não é ajudar, você mora junto, é fazer a parte dele. Tá bom, ok. Veja bem, você começa a amputar algumas coisas deste homem. O homem, quanto mais viril e mais másculo, mais ele vai sair e conquistar o reino para você, o reino da tua casa. Quanto mais viril, másculo, quanto mais testosterona tiver este teu marido, este machão que está aí do teu lado, quanto mais virilidade ele tiver, mais capacidade, intrepidez, menos medo, mais concentração ele vai ter para ganhar o mundo e conquistar para você uma vida de rainha. Não sei se você conseguiu pegar a visão. Quando você começa a impor a ele coisas que ele deve fazer dentro de casa, e não está nada errado ajudar a esposa a fazer o trabalho de casa numa medida, mas quando você obriga isso, você começa a amputar um outro lado. Ele não deixa de ser homem, como eu te disse, não estou falando de homoafetivo, estou te falando de pessoas que perdem o espírito másculo. E ser másculo não é ser machista. Não é ser aquele cara que põe o pé na garganta da mulher, manda e ela tem que obedecer, esculacha, é um escroto. Não estou falando dessa pessoa. Essa pessoa não tem o meu apoio. Tá? Não tem o meu apoio, porque o meu apoio é o que está na Bíblia. E a Bíblia no versículo ali 25 vai dizer exatamente o que o esposo tem que ser. Agora vamos lá. Do que se trata essa sujeição? Do que se trata essa submissão? Não é do marido que manda e desmanda. Faz a mulher o seu tapete, o seu capacho, o seu servo dentro de casa. Faz isso, mulher. Tá faltando isso, mulher. Não, não é esse cara. Não é esse cara. Até porque a mulher não vai entregar submissão ao esposo sobre imposição e cobrança. Ela vai entregar como uma dádiva. Pega a visão disso aqui. É como uma dádiva para o esposo que está configurado no versículo 25. Não para o esposo que é truculento, machista, desorganizado, não cumpre a sua missão de marido e quer exigir que a mulher seja submissa, isolando só esse texto que está aqui e dizendo mulher tem que ser submissa, está na Bíblia. Fala para ele ler o verso 25. Fala para esse machão, lê o verso 25. Vós, maridos, amai vossas esposas como? Olha o nível, a relação, a correlação, a referência aqui é muito alta. Para você, marido, ter a dádiva da submissão da tua esposa, a referência é a pessoa de Cristo. Pega a visão. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. De novo, mulher, você quer um marido que vai dar a vida por você e pelos seus filhos, pelos seus sonhos, pela sua casa? Não ampute
O espírito masculino, másculo, viril, a texto dele não pode ser abatida. Esse camarada tem que ser fomentado. Até você que vai preparar os ingredientes da casa, faz uma pesquisinha inteligente aí, que o irmão Google tem informação demais. Comidas que diminuem a testosterona e comidas que aumentam a testosterona para o teu macho ficar top. Para ele ficar virilzão mesmo, e aí você traz ele para dentro da Bíblia. Você vai organizar, por isso que a mulher sábia, ela edifica a casa. Não está falando que o homem sábio edifica a casa. É a mulher sábia. Pega a visão. Se o marido levantar da pá virada, a casa fica boa se a mulher estiver boa. Se os filhos levantar da pá virada, a casa fica boa se a mulher estiver boa. Mas se o marido levantar bem, os filhos levantar bem, e a mulher levantar da pá virada, a casa fica ruim. Não dá, a casa não funciona. É isso e ponto final. Então é você que tem que ser a mulher sábia. Mas a sábia não nega ao marido a sua benevolência. A sábia não exige vida de princesa. A sábia não briga por ciúme tosco, ela se garante. A sábia não precisa mostrar as nuances do seu corpo para se valorizar. Você quer ver uma coisa linda que eu acho? A mulher que chega, uma cristã, chega com uma roupa de porte decente, que não precisa exibir as curvas do corpo. Ela se garante pela personalidade cristã, pelos valores morais e éticos que ela aprendeu para honrar Cristo e ao seu marido. Não precisa exibir ali as nuances do seu corpo. Isso é top, meu. Eu acho lindo, lindo, né? E isso é importante. A mulher tem que ser aquela que gera confiança ao marido. Que mesmo um cara 10 vezes mais bonito, mais interessante, mais atraente, não tem direito da troca de olhar com você. Se esse cara procurar os teus olhos, ele não vai encontrar. Teu marido tem que ter essa percepção. Ele tem que olhar para você e entender isso, ter essa garantia. Mesmo que eu tô menor que aquele cara em atributos, mas ela é minha e ela não abre mão de mim. Eu acho lindo isso. A mulher que não entrega para homem nenhum o olhar, a troca de olhar. Se quiser olhar nela, pode olhar, mas ela não olha de volta. Isso é top. Então garante ao esposo que a casa dele, este ponto, a base de paz, de conforto, de voltar para casa, de descanso, está resolvida. Essa é o lado da mulher. Tá? O marido tem que entregar a mesma coisa, porque a referência dele como esposo é Cristo. E Cristo não trai a esposa. Cristo não trai a esposa e nem corteja com o mundo. Cristo não entra no banheiro para ver pornografia. Cristo vive a vida dele para a esposa. Deu a vida para a esposa. Então este homem, esse esposo, precisa viver desta forma para que a vida dele seja digna da mulher dar a dádiva da submissão. Dar a dádiva da submissão, porque é uma dádiva, viu, esposas e irmãs que estão aqui, entregar isso ao esposo é uma dádiva, não uma exigência que ele pode cobrar. Se ele for esse esposo, que realmente, claro, não é perfeito como Cristo, é a referência, tá? Ninguém é perfeito, é porque você também não é perfeitona, não. Pega a visão, não vai cobrar a perfeição de Cristo no esposo, se você não tem a perfeição da esposa imaculada de Cristo, porque é isso, os níveis aqui se encontram. Precisa ter uma sincronia perfeita. E óbvio que eu sou uma pessoa com erros, minha mulher também. Mas qual é a minha vocação? Fazer ela feliz, porque é isso que Cristo fez para a igreja. E qual a vocação da igreja? Fazer a pessoa de Cristo louvada e feliz, porque essa é a vocação da igreja. Qual é o chamado? O chamado que organiza a vida do casamento. Primeiro ponto, fazer ela feliz e ele fazer você feliz. Aí aqui, a submissão. Para as irmãs feministas aí, porque este mal está entrando também no meio cristão, assim como o machismo é um extremo que mata as famílias, um extremo inaceitável, o feminismo é outro, tá? Não cabe cristianismo em nenhum e nem outro. Então, feminista de plantão, me perdoe, a Bíblia não apoia em nada o que você está dizendo, nada que você prega, nada em absoluto. A sujeição aqui é uma dádiva que você entrega para fazê-lo feliz, porque ele, por um outro lado, te faz feliz sendo aquele que morre pela tua casa, dá a vida pela tua família, pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu lar, pelos teus sonhos. Ele conquista o mundo para trazer e entregar na tua mão. Você quer ver um homem feliz? É ele provendo a casa tudo o que ela precisa. A satisfação do homem é essa. Então você entrega de volta a ele a submissão, a sujeição. Esse é o cara que daria a vida por vocês. Você pode conversar, você pode aconselhar, você pode sugerir, entregar a ele e falar, amor, mas você não está vendo esse outro lado.
tem essa segunda situação, tem esta segunda e terceira opção. Olha deste ponto de vista, argumentar tá ok. Mas se este homem é aquele que dá a vida pelo teu lar, dê a ele a palavra final e Deus abençoará a tua família. Não é machismo, é Bíblia. Ah, eu não concordo, o problema é teu, você não está concordando comigo, não está discordando de mim, está discordando da Bíblia. Eu estou solucionando um ponto bíblico aqui que muita gente não entende qual é a submissão, qual é a sujeição. E estou deixando claro para vocês, é uma dádiva que a mulher entrega ao homem quando o homem é uma referência de Cristo para a família e para a casa dela. Isso é muito importante vocês darem uma olhada. Bom, queridos, eu já estiquei bastante, nem sei que hora, ó, quase uma hora. Vou dar uma olhada nas perguntas, se tem alguma coisa. Se tiver, vocês me mandam. Calma aí, irmão, vai travar o Instagram, chega o aço. Eu e minha esposa só love, irmão, top, querido, irmão Carlos Machado. É isso aí, ó, só love, irmãozão, só love. Só porreta nas ideias, vai travar o Insta, foi boa. Espada afiada, família em primeiro lugar. Vai segurando as pedradas. Nani Fausto disse que vai tomar um omeprazol hoje, que foi muito soco no estômago. Glória a Deus. Que faça bem para tua casa, para tua família, para o teu lar, tá? Eu não sou perfeito, a minha família, a minha casa, o meu casamento já enfrentou tanta turbulência, tanta pancada, e o que eu estou fazendo aqui nessa live é tentar sintetizar todo o conteúdo que eu acho importante demais para a vida de um casal e que eu não ouço nas igrejas. E não estou falando mal de nenhuma, tá? Que fique claro, estou fugindo disso daí, mas eu quero que vocês tenha uma vida feliz, de verdade, de verdade. É honrar a Deus isso. Pregar o que eu estou pregando também é uma forma de honrar a Deus. Você receber e aplicar é uma forma de honrar e louvar a Deus. Top demais. Seja qual for a placa, Kelly Mourad disse: muitos casais precisam ouvir isso. Seja qual for a placa da igreja, os casamentos estão falindo. O que você acha da mulher que não tem filhos? Olha, irmãos, é um assunto bem delicado. Quem perguntou foi Orlando Mariana 1. Se for por opção, eu não vejo base para apoiar nas escrituras, tá? Não vejo. Tem uns casais moderninhos que são pai de samambaia, pai de pet, nada contra você ter um pet e ter seus bichinhos, tá tudo ok. Mas dizer que isso preencheu o espaço do que o matrimônio deve prover, eu não sou a favor, tá? É uma opinião pessoal minha, eu não concordo com isso. Tem pessoas que querem organizar a vida primeiro, tá ok, mas depois vê o conforto que é estar só ela e o marido, tudo certinho, redondinho. Aí quando vê uma mãe e um pai sofrendo com uma criança, fala: não, meu, deixa quieto isso aí, cara, isso pra mim não, criança dá muito trabalho. Eu não vou trazer uma criança nesse mundo porque é um mundo muito terrível. É sério, querido, é sério isso aí? Pelo amor de Deus. Quando que o mundo ficou bom? Nunca foi bom. Presta atenção, na época de Noé, milênios atrás, Noé, o povo se prostituía tanto que não sobrava ninguém. Qualquer coisa era coisa para estar se deitando. E o Senhor foi lá, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha uma lei. Sabe por que Ló morava pro lado de fora da cidade de Sodoma e Gomorra? Pode ver que Ló e sua família moram pro lado de fora da cidade. Porque quem mora dentro tinha que se submeter à lei dos sodomitas. E o rei, se caso o homem não quisesse ter relação íntima com outro homem, os guardas pegavam esse cara, levavam pro rei e o rei iniciava ele. Estrupo mesmo, tá? O que eu quero dizer? Pode ver que ele morava lá de fora. Quando os anjos foram visitar Ló, lembra dessa passagem? Uma passagem até um pouco, como eu posso dizer assim, difícil de você exortar numa igreja, né? Complicada. Os homens de Sodoma e Gomorra queriam os anjos. E aí Ló oferece as filhas que eram virgens. E eles não querem as filhas, porque o negócio deles não era com mulher. Mulher só existia para reprodução. Então não vem com esse negócio de o tempo hoje é muito assim, nossa, tá tudo errado, eu não queria colocar uma criança no mundo, que isso na verdade nunca foi pela criança, é por você. Você quer se privar do relacionamento com um filho que é sim desgastante, cansativo, vai custar muito, não só financeiramente como emocionalmente. Vai buscar tudo, custar tudo de você. Mas você não tem ideia. Pesquisa na internet aí, se vocês quiserem, quem não sabe, quando um homem e uma mulher
tem um filho, quando a mulher pare um filho e o pai ali tem uma mudança anatômica no cérebro do pai e da mãe. Eu sei porque eu vivi, todos os pais e mães que estão aqui vão saber dizer. Você olhar para a criança ou para crianças de uma forma, depois que você passa a ser pai e mãe, muda totalmente o conceito. Você vive e dá a vida por eles. É totalmente diferente. Algo muda dentro de você. Então, olha, biblicamente, eu não vejo respaldo nenhum para você não escolher. Se é um problema que não dá para resolver com a saúde, com a medicina, tá tudo certo, Deus é justo, não tem culpado por inocente, tá certinho, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, e aí eu encerro aqui. Manda chicote, Duzão. Querido, vocês têm algumas perguntas, vocês me mandam, eu faço questão de responder. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. O irmão pode dar um conselho para quem tem esposo ou esposa descrente, que não aceita os princípios? Posso, só um momentinho aqui. Deveria ter deixado essa parte aqui já na... Bom, eu não vou lembrar onde é que está exatamente, que eu queria ser o Anderson do Valença para ter uma memória muito boa. Mas a Bíblia, ela não te obriga a viver com alguém que tem uma fé não cristã. Pedro vai dizer o seguinte... Até quero entrar nesse ponto aqui. Ele aconselha as mulheres, lembra do conselho que os irmãos pegam para bater nos brincos, na correntinha, na pintura ou frisado ou penteados de cabelo? Lembra desse ponto que Pedro fala que a mulher não seja, né, o ornamento dela não seja no frisado, nos pingentes e tal? Pedro está dizendo lá, não é uma proibição sobre o cabelo, sobre a mulher se produzir para o esposo, tá? Que seja isso. Porque tem irmã que fica com uma mentirinha dizendo, eu me produzo para mim mesma, não é para o meu esposo. Eu me produzo para mim, não é para ninguém. Eu quero me sentir bem. Você não está vendo o tamanho do teu orgulho que você não admite que você precisa se sentir cobiçada, bem vista, bem olhada, e isso sacia o teu ego, certo? Então não vem com essa conversinha que só cola nos outros, não vai colar em mim não. Outro ponto, se é para o teu esposo, está ok. Teu esposo também, cuidar do corpo, tá ok. Ah, mas crente pode ir pra academia? Claro, deve. Mas academia não é lugar lá cheio de gente meio seminu. Vai em horário alternativo. Vá junto com o esposo. Eu não tenho horário para ir junto com ele. Arruma. Ah, não tem como, irmão. Então compra uns aparelhos e faz dentro de casa. Mas cuida do corpo, porque o corpo também não é teu. Deus é quem te deu. Então fazer os teus exercícios, perder essa pança, perder a sua flacidez, parar de ser uma pessoa não desejada e depois ficar morrendo de ciúme porque passou uma bonitona, passou um bonitão. Ué, cuida do teu corpo, vá cuidar, é para o teu esposo e ele faça o mesmo. Olha, eu fiz um curso, esse mesmo curso, o Paulo Vieira manda a gente pegar na barriga assim e dizer, aperta aí, consegue encher a mão? Bom, você tem a barriga que você merece, cada um tem a barriga que merece. O que eu quero dizer? Só tenho barriga porque eu negligenciei alimentação, sedentarismo, não fiz exercício físico e desenvolvi isso aqui. Então, ponto final. Eu tenho que resolver agora. Então, estamos correndo atrás. A minha esposa tem barriga, tem mãe de 4 filhos. 4 filhos. Claro que fica a barriguinha de mãe. Mas ela está lá. Hoje mesmo parou eu e ela num domingão e fizemos 1h30 de exercício. Os dois pingou de suor. Por quê? Porque nós queremos estar bem um para o outro. Eu quero estar forte, com vigor, com virilidade, para cuidar dela, cuidar dos meus filhos e pregar o evangelho até a velhice. Sabe, tem um avivalista, pega essa visão, queridos. Tem um avivalista que morreu, ele já é póstumo. Ele morreu com 22 ou 23 anos. Eu me esqueço o nome, porque é o nome em inglês, mas vou contar a história dele. Esse avivalista é um evangelista terrível, terrível. É onde ele ia, ele criava movimentos de avivamento mesmo. Avivamento não é o que aconteceu na faculdade de Asbury, porque avivamento você só pode dizer que é um avivamento depois que os frutos acontecem, né? A conversão, renascimento, sabe? Mudança de comportamento e ética de um grande povo. Então isso é avivamento. Só a efusividade do Espírito Santo lá ainda não deu resultado para a gente ver se é avivamento. Então não dá para classificar como avivamento, só que fica bem entendido. Este homem falou o seguinte, no leito de cama dele, já à beira da morte, com 20 e poucos anos. Alguém chegou nele e falou assim, olha, eu tenho uma frase que eu quero dizer. Ele falou assim, Deus me deu 2 coisas, um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, não posso entregar mais a mensagem. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Eu vou explicar. Qual era o cavalo? Era o corpo.
que Deus deu a ele. E qual era a mensagem? O evangelho. Mas ele cuidou da mensagem, mas não cuidou do corpo. E o corpo era o veículo, era o cavalo que transportava, que levava, que tem que ter disposição para pregar o evangelho. Porque o evangelho eu já preguei 1 e meia, 2, 3 horas, ininterruptamente, de pé, suando. E se o organismo não estiver em condições, se eu não cuidei deste organismo, nem o evangelho eu consigo pregar. Então cuidar da saúde também é um princípio bíblico. Também é, não só para a estética, não só para o prazer da esposa ou do esposo, também para mim ter condições de cuidar do esposo, cuidar da esposa e também viver o evangelho, cuidar dos filhos, pregar o evangelho. Olha o que ele disse: matei o cavalo e não posso mais entregar a mensagem. Ele tinha matado o corpo por negligenciar a saúde. Em uma oração que eu estava, Deus tomou um irmão e olhou para uma irmã e falou: irmã, eu nunca te vi, mas o Senhor mostrou para mim a palavra diabetes. Quando eu olhei para a irmã, o Senhor me fez claro que a irmã é diabética. E a irmã também, isso foi revelação, a irmã também tem um prazer na obra de Deus, que é cuidar dos casamentos. Vai ter uma festa de casamento, a irmã gosta de organizar, a irmã tem coisas guardadas em casa como vestido de noiva, calçados, coisas de decorações, para fazer o casamento de quem não tem condição. E a irmã corre atrás de comida, do bolo, corre atrás de tudo. Esse é o teu prazer. Você quer cuidar do teu esposo, quer cuidar dos teus filhos e gostaria de cuidar dos seus netos. Você vai chegar numa idade, de uma maneira ou de outra, mas tem duas visões possíveis e é a irmã que vai escolher, não é Deus que vai determinar, é você que decide. E alguém pode dizer: ué, mas não é Deus que escreve a nossa vida? Não, não, senão as merdas que você fez, a culpa é de Deus. Tudo de errado que você fez na tua vida, a culpa é do Senhor, porque foi Ele que escreveu. Não, queridos, não, Ele ensina o caminho certo, mas não te obriga a andar por ele. Então a culpa de tudo que aconteceu na tua vida é só tua. E a pregação terminava assim: tem duas visões, a irmã chegando com saúde, com vigor, cuidando dos filhos, do esposo, da casa, fazendo as festas de casamento, ou em cima de uma cama, com um rim parado fazendo hemodiálise, com uma perna amputada e cega. Essas são as duas condições que a irmã pode escolher chegar. Se a irmã quiser ficar na vida desta maneira, a escolha é tua. Então alguém pode achar muito duro isso daí. Por que Deus não pregou que ia libertar ela? Porque a diabetes nem é uma doença. É sobre algo de alimentação. É isso. Então, voltando para o nosso assunto aqui do Evangelho. Tem um irmão aqui que está falando que a esposa está dizendo para ele sair para ajudar ela. Eu não estou querendo. Glória a Deus, querido. Depois fala para ela assistir essa live aqui. Queridos, eu acredito que eu entreguei bastante conteúdo que eu gostaria. Eu senti Deus me visitar hoje para fazer essa live e contribuir com vocês. Não achei nenhum companheiro para compartilhar. Eu falei: vou fazer eu mesmo e junto com vocês aqui. Ó, chegamos a quase 180 pessoas. Peço a vocês, a live vai ficar tanto no Insta como lá no YouTube. Vou colocar também. E aí vocês compartilham, divulga. Não tem problema que não concorde comigo, pelo menos reflita sobre o ponto, sobre o tema. De novo, eu não sou absoluto, utilizei a Bíblia como base. Os versos que eu utilizei, eu não fiz interpretação tão difícil. De Coríntios 7, nem cabe interpretação. A Bíblia mesmo já diz o que é, muito claramente o que é. Então vocês, agora cabe a vocês esmagar o orgulho de cada um. Esposas, engolir o vosso orgulho. Esposos, engolir o vosso orgulho. Para manutenção, defesa, para que o teu casamento funcione. E eu, Eduardo, não sou o cara do casamento perfeito. Eu estou passando isso aqui tudo para vocês, coisas que eu precisei aprender, coisas que a minha esposa precisou aprender, porque a nossa vida também é cheia de turbulência. Hipócrita e fingido é o homem e a mulher que levanta para dizer: meu casamento é uma benção, eu vivo um lar de paz. Ninguém acredita em você, tá bom? Vou deixar bem claro para você. Esse dia eu estava conversando com um ancião até. Falei para o irmão, o que o irmão acha disso? Ele falou: rapaz, me chega a dar ranço quando eu escuto isso lá de cima. Por quê? Porque isso é mentira. É mentira. Nós todos temos dificuldades no casamento. Agora, qual é a tua vocação? Fazer dar certo. Se você focar no problema, mas ele é assim, tem que mudar. Não, você mude. Você mude. Se você mudar, ele vai mudar. Irmão, se você mudar, ela vai mudar. Se ambos querem que o casamento funcione, faça você a tua parte, não exige dela. Certo? Você vai mudando e ela vai mudando aos poucos. Vai mostrando o teu valor, a tua importância. Olha, quer ver? Aquele filme Prova de Amor. Prova de Amor não, Prova de Fogo. Prova de Fogo, do bombeiro. Eu recomendo a vocês assistir esse vídeo, esse filme. Filme importante demais. Ah, irmão, tá na live agora, em vez de ensinar a Bíblia, tá recomendando o filme. Tô também.
Faz muito sentido. Quem fez aquele filme fez guiado por Deus. É um filme maravilhoso, um filme cristão. Faz todo sentido você assistir. Quem assistiu, dá um joinha para mim aqui dizendo que já assistiu, né, o Prova de Fogo, que é muito importante. Queridos, Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Divulguem aí a live. Deixa eu ver se tem alguma... É isso aí, ó. Tira o orgulho para que haja transformação. É exatamente. O orgulho... Esse daria para fazer um verso. Um verso, lógico que não é bíblico. Nós não temos competência para fazer um verso à altura de ser bíblico, né? Mas como tem um verso distorcido na Bíblia, que o pessoal usa... Na Bíblia não, na mente das pessoas. Que o dinheiro é a causa, né, ou a raiz de todos os males. Na verdade, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Agora, uma coisa para dizer que é a raiz de todos os males no homem, o orgulho. O orgulho é a causa de todos os males. Você sabia que um tímido só é tímido porque ele é muito orgulhoso? O orgulho dele não permite a ele conceber a ideia de ele passar vergonha na frente dos outros. Ele não admite ser envergonhado ou ser diminuído ou não performar de maneira que o povo aplauda ou vai cobrar ou vai julgar. Então o orgulho dele transforma ele em tímido. Então todo tímido é muito orgulhoso. Então presta bem atenção. Se você for pesquisar, se você for fazer uma autoanálise, você vai encontrar coisas que é orgulho que você não tem nem noção. Então poderia fazer uma live só sobre orgulho aqui. Só sobre orgulho e gastar mais 1 hora falando com vocês, para vocês identificar o que é orgulho. E o orgulho é o estado mais anti-Deus possível. Todo homem cheio de Deus, ele é sem orgulho, ele é humilde. Quanto mais próximo de Deus, mais humilde. Quanto mais longe, mais arrogante, mais soberbo, mais vaidoso, mais egocêntrico. Então o orgulho tem várias facetas. O orgulho não te permite perdoar. O orgulho, você não consegue ser humilhado. O orgulho, e olha que a Bíblia diz que aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. O que é humilhar-se a si mesmo? É esmagar o orgulho. E como é que eu faço isso? Engolindo todo o meu capricho. Você casou para honrar a Deus. E aquele que honra a Deus honra a esposa e honra o esposo. E a Bíblia exige de vocês algumas coisas. Se você não está aplicando, não está vivendo, não está fazendo, então você está desonrando primeiramente a Deus. Aí não vem com esse negócio, eu não vou divorciar senão eu fico sem liberdade. Ô irmão, sério mesmo que quem casar primeiro peca? Você está preocupado com isso? É isso, você deveria recuperar teu casamento. Mas já divorciamos, vai atrás. Sério, irmão. Queridos, se o motivo do teu casamento ter acabado, se você fizer uma autoanálise e encontrar que foi orgulho teu, você deveria correr atrás. Saudações a todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ainda. A irmã me chamando para congregar em Bofete. Vamos começar a congregar firme. Para você, é porque você disse sobre a escolha de ser solteiro. E o que você disse sobre a escolha de ser solteiro? Não, aí tá tudo ok. Aí tá tudo ok. Se alguém escolheu ser solteiro, e isso é você que faz uma autoanálise na tua biologia, no teu corpo, no teu organismo. Vide Paulo. Paulo decidiu ser solteiro. Não sei se ele foi casado antes, mas a vida cristã dele foi solteiro. Então tá tudo ok. Tem um irmão, não vou citar nome, mas aqui da minha mocidade, ele tinha umas inclinações, tá? Lutava com isso, luta até hoje. É um guerreiraço. Um guerreiraço. Mas ele, todo mundo casando, ele acabou casando também. Ele não conseguiu realizar ali a junção carnal. E o casamento dele foi desfeito em 4 ou 5 dias, salvo engano. Só que ele envolveu uma irmã, família, sonhos, sabe, tanta coisa. Não deveria ter feito. Eu acredito que ele errou nisso. Porém, ele desfez o casamento. O que eu quero dizer é, se você escolheu, eu tenho mais amigo assim, tem a minha amizade, tem meu respeito, são pessoas que viram que eles não têm necessidade, não vão conseguir viver isso e decidiram viver solteiros. Tá ok, tá tudo certo. Agora não faça o contrário, só para honrar a expectativa da sociedade, da família, vai lá e casa com alguém e arrebenta com a vida da pessoa. Não entra nessa, que aí você está ferindo a honra de Deus também. Queridos, Deus abençoe. Se vocês me pedirem, eu faço a live número 2 sobre casamento. Se vocês acharem importante, a gente entrega mais conteúdo. Mas compartilha aí, vou encerrando por aqui. Um abraço fraterno, um ósculo santo a todos vocês. Um abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.